dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, tanto presencialmente como na modalidade online, ao sétimo encontro dos voluntários da ACPEP, a sétima edição do Evolua. Então, eu sou Walter Almeida, sou voluntário, coordenador geral da ACPEC, e desejamos a todos aí um evento de muita realização, de muita interassistência, e estamos então abertos aí para esse novo evento, finalizando a edição de 2023. Inicialmente, a gente gostaria de lembrar que a sétima edição do Evolua também é a sétima edição do Para Evolua, ou seja, é um encontro de voluntários e de para-voluntários da ACPEP. Então, na verdade, é um congraçamento multidimensional. Então, não estamos sozinhos nessa sala e nem vocês que estão nos assistindo online também estarão sozinhos, mas estarão acompanhados da contraparte, né, multidimensional, que é a equipe de para-voluntários, ok? Então, vamos iniciando aqui a nossa apresentação. Eu gostaria de passar o primeiro slide, né? Então, entendemos aqui voluntários e para-voluntários da ACIPEC. A CIPEC é uma associação internacional de pesquisas da conscienciologia. É uma associação independente e que também tem a sua contraparte multidimensional, a para-associação. Então, existe a base intrafísica da CIPEC e existe também a base extrafísica da CIPEC. E aqui o slide, então, está demonstrando, né, a união, o congraçamento dos aproximadores, dos voluntários, dos associados da CIPEC e também os para-voluntários e os para-associados da CIPEC. Então, na verdade, o voluntariado ou o paravoluntariado seria uma oportunidade, né, de atuar como uma mini peça muito importante dentro de um maxi-mecanismo interassistencial na realização de uma programação existencial grupal. Lembrando, então, que nessa programação existencial grupal existe os proexistas, né, intrafísico, e existem os proexistas extrafísicos, sempre pensando multidimensionalmente, ok? Então, vamos lá na sequência. Então, para o voluntário, se torna uma oportunidade relevante em aplicar de uma maneira sábia, né, cosmoética, as horas que você desfruta da sua vida humana. Mas são horas que serão dedicadas, focadas na evolução da consciência, na evolução do indivíduo, da pessoa, e sempre focada na modalidade cosmoética. Então, na verdade, o voluntariado é um ato de fraternismo, um ato de universalismo, um ato de interassistencialidade cosmoética. Vamos lá? Então, quais seriam as condições, né, para o indivíduo voluntariar na CIPEC? Então, você poderia estar se perguntando, poxa, para eu fazer parte desse colégio, né, de voluntários da CIPEC, o que seria necessário para mim? Então, seria, primeiramente, um comprometimento com a associação, lembrando que tem a associação, que é a base intrafísica, a instituição intrafísica, e tem a para-associação, ou a para-instituição. Então, você vai se comprometer
tanto intrafísica como extrafisicamente. Então, é um compromisso multidimensional, um compromisso múltiplo, tá? E com isso, então, vai gerar aquilo que a gente chama de autorresponsabilidade, com a programação existencial do grupo e do paragrupo. E lembrando, então, que essa autorresponsabilidade seria você realizar aquilo que você se propôs a realizar, como uma mini peça. Por quê? Se você não realiza satisfatoriamente a função de mini peça, a engrenagem não funciona. A programação existencial fica deixando a desejar. Então, você mais atrapalha do que ajuda. Por isso que tem que haver o comprometimento multidimensional, tá? Gerando, então, a autorresponsabilidade. E com isso, gera também uma condição de disponibilidade e o desejo de ajudar, estar disponível, né? E com aquela vontade de ajudar. Quando a gente fala desejo, a gente fala de psicossoma. Então, você tem que utilizar o seu psicossoma para a interassistencialidade, para a ajuda, tá? E para isso tudo tem que ter um nível de conscientização do que seja a ACIPEC e que tipo de trabalho tem a ACIPEC. Então, para isso é interessante que o voluntário faça o curso da APROCIM, que é a atividade pró-cidadania multidimensional, que é um mega projeto proexológico ACI pequeno, da ACIPEC. Por quê? Porque é um megaprojeto inovador no planeta, que é a assistência energética planetária, dentro do viés das reorganizações extrafísicas. Então, é importante que o voluntário ele conheça esse megaprojeto, que ele conheça a PROEX e que ele conheça o Mater Pensene da ACIPEC. Mater pensene é o pensene, mãe, é aquele pensene principal, é o veio principal da atividade interassistencial da CITEC, que é a para-urbanologia focada na especialidade da parasociologia. Por isso que a gente comentou que a gente tem que pensar multidimensionalmente, porque tem a parte da sociologia e a parte da parasociologia. Então, a ACIPEC trabalha nesse viés duplo, multidimensional. Então, nós temos aí uma qualificação do voluntariado, que pode ser feito presencialmente ou à distância, tá? Então, no exercício do voluntariado, ele vai vivenciar experiências valorosas, né, na sua vida, na sua série existencial, tá? Ele vai melhorar, vai qualificar a sua ficha evolutiva pessoal, né? Ele vai desenvolver especificamente um trabalho com amparadores, tanto intra como extrafisicamente, né? E também ajuda, tá, a desenvolver o autoamparo e a assistência planetária, a interassistência planetária. Então, o voluntário da ACIPEC e o paravoluntário da ACIPEC estaria contribuindo nesse viés aí multidimensional, tanto a nível local como a nível planetário, tá? Vamos lá. Bom, e uma outra modalidade de vínculo com a ACIPEC é o vínculo de associado. Então, nós vimos o vínculo do voluntariado e agora nós vamos ver um vínculo de associado. Então, a associação ACIPEC, ela comporta também uma modalidade de
você participar como associado numa interassistência proxológica da ACIPEC. Então, o associado seria aquele indivíduo, aquela pessoa que contribui com um valor mensal com a associação de R$ 60. Agora, esse valor que ele contribui é uma participação como uma mini peça valiosa na sustentabilidade financeira da ACIPEC. A gente viu o voluntário fazendo uma interassistência energética para o planeta, para o local, para a sociedade, para a para-sociedade. E aqui é um outro vínculo, é uma sustentabilidade financeira, voluntário, é energético e associado é financeiro. Então, é muito importante que a gente tenha essa diferenciação e também a gente observar a importância das duas modalidades de vinculação com a CITEC, a modalidade energética e a modalidade financeira, tá? Agora, o indivíduo que se associa, ele tem algumas vantagens. Ele tem direito a voto nas assembleias gerais, em todos os quesitos que são colocados para votação na Assembleia Geral, o associado tem direito a voto. Então, veja só a importância. Por quê? O associado também ele pode dar a sua energia quanto à direção que a CIPEC vai se orientar em relação à composição dos itens que serão aprovados na Assembleia Geral. De repente, tem um item lá para comprar alguma coisa. Então, o associado tem direito a votar. E ele, então, com esse direito, ele vai participar também dentro do direcionamento da associação. Além disso, ele tem um acesso gratuito a todos os cursos que já foram ministrados e que estão depositados, que estão arquivados à disposição na plataforma EAD da ACIPEC, ok? Além disso, também ele tem um desconto de 10% nos cursos online e presenciais, assim como também nos livros que estão em estoque na livraria da ACIPEC. Então, se a gente olhar essa disposição desses 4 itens, a gente vê um fenômeno muito importante, muito comum, já conhecido muito lá de trás. O que é esse fenômeno, essa lei, esse fato, essa ocorrência? É que você contribui e, ao mesmo tempo, você recebe uma contribuição. Você dá e, ao mesmo tempo, você recebe. Você oferece e, ao mesmo tempo, você recebe. Isso aí a gente chama lei da ação e reação, que todo mundo já conhece. Então, isso é muito importante, por quê? Porque no universo, toda vez que a gente doa, a gente recebe em dobro. Por que em dobro? Porque você recebe uma parte relativa ao que você doou e uma parte relativa ao doador que está doando para você, para ele poder receber de novo. Entendeu? Então, o fluxo sempre é feito assim. Ele vem em dobro para quem começa, para quem inicia esse fluxo, né, da lei da ação e reação. Então, por que eu estou falando isso? Porque o associado ele pode pensar, poxa vida, mas 60 pila, né, por mês, para mim não vai cair legal, não sei o quê, estou cheio de compromisso, não dá, eu vou ficar apertado. Tudo bem, mas caso ele sinta um conforto em oferecer essa contribuição, seguramente ele vai receber em dobro. Entendeu? Por quê? Porque é um fluxo que ele está começando, ele está do ano 60, ele vai receber 120.
tá? Então, sempre recebe em dobro. Por quê? É uma lei natural, é a lei da ação e reação. E é uma lei muito conhecida e muito usada, mas ela só funciona se a pessoa entender isso, se a pessoa tiver a conscientização desse fato. Se ela não tiver a conscientização desse fato, ela vai achar que, mas para mim não dá, vai me apertar, não estou afim. Ele não entendeu o mecanismo. Por quê? Porque tem pessoa que anda por aí vendo onde é que ele pode contribuir financeiramente, porque ele sabe dessa lei. Então, todas as instituições que ele pode contribuir, ele contribui. Médicos Sem Fronteira, com a Cruz Vermelha Internacional, ele vai contribuindo, porque ele sabe que tem a lei do retorno, que ele vai receber em dobro. Não é só por isso que ele está fazendo. Ele está fazendo para fazer a interassistência. Então, se o termo interassistência é válido, existe, então a interassistência financeira significa o quê? Você dá e você recebe. Interassistência energética. Você doa energia e recebe energia. É o que a gente fala costumeiramente. Vamos fazer a interassistência. Mas a hora que fala na parte financeira, a gente esquece a interassistência. A gente fica só na assistência, acha que você é que vai doar só. Não é isso. Você vai doar, mas é uma interassistência. Eu dou e recebo. Bom, eu estou falando isso por quê? Porque a gente, às vezes, não tem essa noção, né, dessa lei antiga, conhecida, da interassistencialidade financeira. Na Conscienciologia, a gente fala muito e quase tão somente na interassistencialidade energética, da parte do esclarecimento, mas na interassistência financeira a gente esquece um pouco. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. Sejam todos muito bem-vindos. E agora a gente vai ter, então, a apresentação do pessoal aqui que compõe os colegiados, e vamos iniciando aqui com o técnico científico, com a professora Virgínia, ok? Obrigado. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande a gente todo ano se encontrar, né, para falar das realizações. É uma sinalética maravilhosa, porque para todos nós, de alguma maneira, essas realizações significam pontos que a gente realizou na nossa programação existencial grupal, né? Sempre lembrando que o trabalho que a gente faz aqui de esclarecimento, de interassistência, é um trabalho de grupo, é um trabalho que a gente se combinou lá no período intermissivo a realizar aqui. Então, todo ano, quando a gente consegue fazer um Evolua, essa reunião é uma reunião de completismo do ano, né? Nós fomos completistas em 2023, porque a gente realizou um monte de coisa aí juntos, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho das realizações do técnico científico, das atividades de esclarecimento, dos cursos e palestras. Então, a gente tem o projeto Conscienciologia no Cotidiano, que em 2023 ele teve 10 novos cursos online que já estão na plataforma EAD. Nesse projeto, nós tivemos como docentes os professores Carlos Menezes, a Luciana Carpanês, a Maria Cristina Mazini, eu e o Walter Almeida. A edição desses vídeos, porque nesse projeto Conscienciologia no Cotidiano, os cursos são online, são gravados, editados e depois disponibilizados na plataforma. Então, quem cuida dessa edição, o primeiro cronograma sou eu e depois é o Rafael que faz todo o trabalho de edição no vídeo mesmo. A gravação no Zoom foi feita pelo Carlos Menezes e também por mim. A administração da plataforma EAD, super importante, é do Rafael, que é ele que monta, ele que sobe todo o material na plataforma EAD para a gente poder acessar.
E a divulgação de todo o trabalho do projeto Conscienciologia no Cotidiano ficou por conta do Newton Daltro e da Tânia Barberini. Então, aqui nós temos os cursos que foram desenvolvidos em 2023 nesse projeto de cursos online, no projeto Conscienciologia no Cotidiano. Então, em fevereiro, a gente teve o curso de clarividência, em março, ficha evolutiva pessoal, em abril, educação cosmoética, em maio, ressomatologia, em junho, ferramentas mentais somáticas, era um curso para otimização na configuração e compra de celulares e notebooks, e depois o curso de qualificação da assistência. Então, 4 foram desenvolvidos pelo Colégio Técnico Científico e 2 foram desenvolvidos por docentes, são cursos livres de autoria do docente. Ele, então, desenvolve o curso e depois ele ministra. Tá? Também tivemos, na continuação do semestre, o curso de somatologia para diplomacia, autoestima saudável, e em novembro nós tivemos o curso de cosmoética no dia a dia. Então, vejam, esses cursos também, 2 foram desenvolvidos pelo técnico científico, tivemos um desenvolvido pela professora Maria Cristina Rittermazini e um pela professora Luciana Reis Carpanês. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses cursos de autoria própria, e o docente pode desenvolver e contribuir aí com o colegiado técnico científico. Dos cursos presenciais, a gente teve o objetivo de fortalecer o holopensene do esclarecimento aqui na sede física, porque a gente já tem esse holopensene estabelecido nos cursos online, então está tudo muito tranquilo. Com a pandemia, a gente sentiu um esvaziamento da sede física, e lógico, o esvaziamento desse holopensene tarístico. Então, a proposta era fazer encontros presenciais para a gente reforçar, trazer de novo esse holopensene da TARES aqui no Aproximário, porque, vejam, o Aproximário tem um campo de energia muito forte aqui, porque a gente realiza a Aprocim semanalmente aqui, então ele tem um campo energético, mental, somático de assistência muito poderoso. É um desperdício a gente não aproveitar isso para trabalhar o mental soma e esclarecimento dos alunos. Então, quando o aluno vem aqui, ele tem maior facilidade até de entendimento, de trabalhar com as próprias energias. Então, os cursos presenciais são bem relevantes também para a gente colocar força, colocar nossa energia. E a gente contou com docentes aqui, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, a gente teve encontros evolutivos, que foi uma série de mini cursos que a gente deu, e depois a gente terminou o ano com o curso Bioenergias e Conscienciologia, que foi um projeto de curso gratuito para trazer novas pessoas aqui para a associação. Então, desses cursos presenciais, eles foram desenvolvidos pelo Colegiado Técnico Científico. Os docentes desses cursos presenciais foram a Márcia Zupac, a Maria Cristina Rittermazini, eu e o Walter Almeida. E esses cursos a gente teve 3, 4 encontros evolutivos, onde a gente falou de assuntos variados, né? A gente falou sobre bioenergias, falou sobre energossoma, falou sobre frequência vibracional, o pensene, falamos sobre projeção da consciência, e também no curso Bioenergias e Conscienciologia, que foi um curso presencial e gratuito, nós tivemos a presença de docentes novos aqui, então, que voltaram para trabalhar, para atuar na condição presencial. Então, tivemos a Cátia Berenice Aprilante e também reforçando a Márcia, né, que veio aqui estreando aí a sua participação em cursos presenciais. Fica aí o nosso agradecimento.
E nas palestras de 2023, a gente também foi completista nas palestras, tivemos todas as palestras. Agora, amanhã, a gente finaliza o mês, não tinha aqui, porque a gente fez os slides antes da apresentação da palestra de dezembro. A gente finaliza a palestra de dezembro com o professor Walter Almeida. Mas a gente teve vários voluntários participando, né? Então, o Walter, a Luciana, Carlos Menezes, a Cátia Berenice, a Silvana Caetano Costa, Maria Cristina Ritter Mazzini, Newton Daltro. Então, vejam, várias participações nas apresentações de palestra de 2023. Lembrando que a coordenação fica por conta da parapedagogia, quem cuida da parapedagogia é a professora Maria Cristina Ritter Mazzini, então é ela que coordena todas as palestras. A edição das palestras é feita pelo Rafael Sergoli, Newton Daltro, então, sobe no YouTube essas palestras para disponibilizar no dia da apresentação, e a divulgação, então, é feita pelo Newton Daltro e a Tânia Barberini. Falando um pouquinho de Aprocim e Colégio Virtual de Aproximadores, né? Então, a gente teve esse ano 52 atividades presenciais e online. Então, todas as segundas-feiras, a gente teve Aprocim. A coordenação das atividades ficou por conta do Carlos Menezes, a gravação e a disponibilização no YouTube e podcast também ficou por conta do Carlos. É um trabalho bem bacana que ele desenvolveu, o podcast. A pessoa, então, pode, depois da Aprocim, existe a troca dos relatos entre os aproximadores. E a pessoa, então, que não teve possibilidade de participar das trocas de relatos, ela pode ouvir as trocas das experiências dos outros aproximadores pelo podcast ou assistir pelo YouTube. Então, vejam, é relevante a esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho que os voluntários realizam, né? O desenvolvimento de novas tecnologias que vão ajudar a gente a levar mais à frente o conhecimento e a possibilidade da pessoa também se engajar na Aprocim. Então, eu coloco aqui um ponto importante para os aproximadores, né? Participarem dos relatos, porque é o relato que vai trazer a experiência para aquela pessoa que não conhece a Aprocim. Quando ela escuta sobre os relatos, ela consegue ter uma ideia de como funciona a atividade. Então, é através dos relatos que a gente também faz a assistência do esclarecimento para aqueles possíveis intermissivistas que estão aí, têm a Aprocim na sua programação existencial, mas estão meio perdidos no meio do caminho. Então, de repente, escutam um relato, e aquele relato é a senha da pessoa, né? Nossa, olha, esse negócio faz sentido para mim, quero participar. Então, veja, a gente pode ser um agente de retrosenha da pessoa. Quando a gente participa da Aprocim, quando a gente faz um relato, quando a gente participa do congresso que vai acontecer, né? Pensar sempre que a gente veio aqui, a gente participa da Aprocim para ajudar nas reurbanizações extrafísicas, mas a gente vai ter um curso que chama Resgates Extrafísicos, e a gente vê que tudo, gente, tudo está ligado com alguém que a gente já teve alguma situação e que ficou pendente no passado. Então, quando eu faço um resgate extrafísico na Aprocim, não é qualquer pessoa. Existe um link muito sério aí que a gente nem, na grande 99,9% das vezes, a gente não sabe que aquela consciência tem uma história importante com a gente. Quando a gente dá um curso e, de repente, a gente abre uma senha para uma pessoa que nem sabia que existia conscienciologia,
e ela desperta para uma nova realidade. Ela fala, poxa, isso tem sentido para mim. Você acha que você foi o docente daquela aula por acaso? Não. Aquela pessoa, de alguma maneira, em algum momento da sua holobiografia, da holobiografia de vocês, da história multimilenar, nesse planeta, em outro planeta, vocês tiveram alguma coisa a ver. E hoje, naquele momento, naquela ProSim, naquela aula que você está dando, naquele artigo que você está escrevendo, naquele relato que você está fazendo, você pode estar resgatando essa pessoa. Então, veja, é muito importante a participação do voluntário, a participação do aproximador, a participação da pessoa na tarefa do esclarecimento, né? Então, vamos lá? Bom, o Colégio Virtual de Aproximadores faz um encontro online uma vez por mês, né? Então, esse colégio, a coordenação das apresentações ficam por conta do professor Carlos Menezes. Ele não está participando hoje, ele pediu desculpas, ele teve uma dessoma na família e está atrás de correr das coisas lá. As revisões são por conta do técnico científico, a administração e gravação no Zoom é do Carlos Menezes, e também, algumas vezes, eu cuido disso. A divulgação nas redes sociais, então, é por conta do Newton Daltro e a Tânia Barberini. Então, estão aqui as apresentações do CVA 2023. Olha só, que a gente acabou de falar sobre a oportunidade de você acessar, você trazer, você ser a retrosenha de alguém. Olha, eu vou no CVA, eu vou falar sobre uma experiência minha. Então, eu tive uma experiência onde eu percebi o amparador e eu tive essas sensações. E isso vai lá para o YouTube, vai no podcast, e alguém vai assistir. E alguém, às vezes, conhece você pela voz, energia da sua voz. Você está falando e aquela voz, aquela energia chama a pessoa. E a pessoa começa a prestar atenção. E muitas vezes você não sabe, vai saber depois da dessoma, quando você estiver lá no intermissivo, é que você vai saber o que você teve oportunidade e aproveitou, e as oportunidades que você teve e deixou passar, né? Então, em janeiro, a gente também teve vários encontros onde o Walter e eu, a gente falou sobre a qualificação do aproximador. E isso ainda vai continuar em 2024, são temas que a gente traz que estão no livro Assistência Energética Planetária APROSIM. Então, a gente aprofunda essas temáticas, as fases da APROSIM, e troca aí, junto com os aproximadores, experiências, falando mais, para a pessoa entender, às vezes, o aproximador, ele lê o livro, ele faz a técnica, mas algum detalhe, às vezes, ele não percebe, né? Então, nesses encontros de qualificação do aproximador, a gente procura aprofundar isso. O Carlos também trouxe no CVA, falou sobre autovivências projetivas. A Cintia e o Fernando são aproximadores novos, começaram agora, e eles falaram sobre as vivências parapsíquicas de aproximadores jejunos. A Andréia Vezeloni, que está aqui com a gente, né, de Amparo, ela também é aproximadora nova, começou em 2023, e ela falou sobre autovivências de uma aproximadora iniciante. A Silvia é uma aproximadora que começou com a gente em 2003, ela começou com a Aproxim, ela começou antes da Aproxim, né? Então, ela estava junto com a gente no desenvolvimento dessa técnica. E depois, por situações familiares da própria vida, ela acabou deixando um tempo e ela voltou, ela retornou, e nesse retorno, então, ela falou sobre esse retorno dela, como é que foi, o que ela está trabalhando agora, evolutivamente, voltando
para a Procim. Então, a Silvia Tafarello Del Roy, de Jundiaí também. Os aproximadores, Fernando e Cíntia, eles estavam em Foz do Iguaçu e agora estão morando, acho que em São Bernardo. Também tivemos outra apresentação da Andréia sobre a escolha e avaliação da oficina, e a última foi com a Silvia falando sobre o cosmograma, dando uma aula, e depois ela disponibilizou o manual do cosmograma para todo mundo. Então, vejam que bacana a interassistência que acontece, o conhecimento que a gente vai agregando. Então, aqui eu vou apresentar os aproximadores de 2023. Eu pus Diadema, então é São Bernardo. Então, gente, desculpa aí, Fernando e Cíntia, é São Bernardo, eles mudaram, eu acho que há um mês, moravam em Foz do Iguaçu. Então, é o Fernando Simão Victor e Cíntia Cardoso Lima, é uma dupla evolutiva que são aproximadores. A Carmen Basso Carvalho foi aproximadora há um tempo atrás, ficou alguns anos fora e retornou. Ela mora em Jundiaí. A Andréia Vezelone, de Amparo, também começou esse ano com a gente. O Tiago Azevedo, do Rio de Janeiro, ele fez o curso online e se tornou aproximador. E o Niedson, de Maceió, também é um aproximador à distância, se tornou aproximador através do curso online Aproxim. Então, as nossas boas-vindas a eles, né? E o nosso agradecimento. E temos uma nova voluntária, que a Silvia retomou a Aproxim e assumiu o voluntariado, centrando, então, o cosmograma, né? Então, a Silvia Del Roy, de Jundiaí. E esse ano também a gente teve uma gestação consciencial, um novo livro desenvolvido pelo professor Walter Almeida. Então, esse ano, ele então publicou mais um livro, Cosmoterapia em Busca do Vazio. Né? Então, os nossos parabéns e o nosso agradecimento aí pela disponibilidade, né, de toda essa TARES que ele traz para a associação e para o mundo também. Então, quem tiver interesse no livro, esse livro está à disposição na loja Evolua Up, tá? E aqui, então, a gente vai trazer alguns projetos, né, e algumas perspectivas para 2024. A gente sabe que durante o ano as coisas às vezes mudam, né? Às vezes a gente aparece coisa nova, às vezes a gente inverte o mês, a data, mas geralmente o que se propõe acaba acontecendo. Então, a gente traz aqui sobre as palestras. Antes da gente trazer as palestras que já estão inscritas, a gente vai falar para as pessoas que querem fazer palestra. Então, qualquer pessoa pode ser palestrante, desde que ela atenda alguns pré-requisitos. Ela deve ter conhecimento de conscienciologia, tem que ter base em conscienciologia. Ela pode apresentar qualquer temática, ela pode apresentar uma autopesquisa, ela pode falar sobre a parte profissional dela, de repente ela é uma expert em direito, então ela vai falar sobre o direito, mas ela vai direcionar isso para o viés da conscienciologia. Então, ela pode fazer um contraponto, ela pode falar da vivência dela como advogada ou advogado, e o paradigma consciencial, né? Ou ela pode ter conhecimento de alguma outra coisa, de botânica, seja lá do que for. Ela pode falar só sobre conscienciologia, trazer um tema da conscienciologia. Eu vou falar sobre reurbanização extrafísica. Então, ela vai explicar sobre aquele assunto, vai ajudar a pessoa que está assistindo a entender o que é aquilo no viés da conscienciologia. Mas ela pode falar sobre qualquer outro assunto, desde que ela direcione isso para o paradigma consciencial.
É importante que a pessoa que vai fazer a palestra, ela tenha organização para entregar os slides para que a parapedagogia faça a revisão em até, no máximo, 30 dias antes da apresentação pública. A gente orienta que seja 2 meses, mas não deu. Apertado, 30 dias antes. Entregar o vídeo já revisado e autorizado pela parapedagogia, por quê? É muito fácil a gente fazer palestra pela CIPEC, porque as palestras são gravadas. Então, você vai lá, você grava no Zoom, você não gostou, você grava de novo. Ah, errei isso, faz de novo. Então, não é como você fazer ao vivo, né? Dá tempo de você consertar. Mas é importante que esse vídeo, depois que foi o slide aprovado pela parapedagogia, esse vídeo também já esteja na mão da parapedagogia revisado e autorizado 10 dias antes da apresentação ao público. Por quê, gente? Existe toda uma tramitação. A parapedagogia precisa ver conceituação, se está tudo certo, o encadeamento do assunto, se realmente tem lógica aquilo, se aquilo lá vai ser esclarecedor. Depois, no vídeo, deu certo, falhou a voz, às vezes a gente não percebe, a gente manda o vídeo e dá uns brancos, a pessoa não percebeu, aí para. Então, a parapedagogia vai ver isso, para depois mandar para quem? Para o Rafael fazer a edição. Aí ele põe toda aquela entrada, põe musiquinha, aquelas coisas, e depois o Newton vai, então, fazer a cronometragem lá que ele faz no YouTube, deixando lá e espera. Então, veja, existe todo um processo aí que precisa estar em ordem. É importante a gente saber que a gente pode se inscrever para mais de uma palestra. Aí não preciso só dar uma palestra por ano. Eu gostei da história, eu acho que vale a pena. Eu vou gravar umas par de palestras. Ótimo, pode. Se todas a gente tem, quando a gente lança palestra para o ano inteiro, são palestras mensais. Mas se a pessoa quer dar mais e já não tem mais espaço, já foi tudo preenchido, a gente pode inserir e aí faz palestra. A gente faz palestras quinzenais, desde que se obedeçam esses pré-requisitos aqui, tudo com antecedência. Agora, aquele palestrante que ficou impossibilitado de entregar o trabalho dele no prazo estipulado, ele só vai poder marcar uma nova palestra com o tema já desenvolvido e avaliado pela parapedagogia. Então, quando ele se inscrever para a palestra, ele já vai estar com aquele tema pronto. Por quê? Para a gente evitar de ter contrafluxos no decorrer aí de todo o processo de apresentação da palestra. O que a gente tem de palestra já para 2024? A gente tem em janeiro, o professor Walter Almeida vai falar sobre cosmoterapia, ele vai falar um pouco sobre o livro. Em fevereiro, eu vou falar sobre convivência evolutiva. Em março, a professora Luciana, vai falar sobre parapsiquismo. Em abril, a professora Márcia vai falar sobre bioenergias. Em maio, a professora Cristina vai estar desenvolvendo matemática ainda, ela vai informar. Nós temos o mês de junho em aberto. Em julho, a Silvia vai fazer uma palestra também, vai desenvolver a temática e vai informar. Em agosto, o Gotardo vai falar sobre condicionamento. Em setembro, a Silvana vai falar sobre desassim e autopacificação, a relação da desassim e autopacificação. Em outubro, a Luciana vai falar sobre retrocognições, panorama dos períodos históricos europeus. Em novembro está aberto, e em dezembro o professor Carlos Menezes vai falar sobre vivências com paratecnologias e retrocognições. Então, nós temos 2 meses em aberto, se alguém se interessar, se inscrever, fiquem à vontade, está aí à disposição. Os cursos do projeto Conscienciologia no Cotidiano, a gente fez um cronograma para o semestre, tá? Falando um pouco sobre o curso,
o professor ele pode desenvolver curso para esses projetos, para esse projeto Conscienciologia no Cotidiano. Esses cursos são online. Então, o professor tem que ter disponibilidade de toda quinta-feira à noite estar ao vivo, porque ele vai dar aula ao vivo às quintas-feiras, das 19 às 21. Então, ele precisa, primeiro, ser um docente de Conscienciologia. Se não for docente, não tiver o certificado, não dá para desenvolver o curso. Ele deve apresentar a temática que ele deseja desenvolver o curso, com 6 meses de antecedência, para ser inserida no cronograma do semestre seguinte. Então, ele apresenta o tema do curso que ele vai querer desenvolver, o técnico científico dá o ok e já coloca no cronograma. E também o professor deve apresentar a apostila e os slides para avaliação e revisão do técnico científico 30 dias antes do início do curso. Então, se alguém gostaria de desenvolver um curso, mas não é docente ainda, nós temos curso de docência na CIPEC, na plataforma EAD. A pessoa pode acessar e fazer o curso e se qualificar para isso também. É um esclarecimento muito valioso aí para a ficha evolutiva de todos nós. E o que a gente tem para o primeiro semestre do projeto Conscienciologia no Cotidiano? Em fevereiro, a gente vai falar sobre resgates extrafísicos. Esse curso está sendo desenvolvido pelo Colégio Técnico Científico. Em março, a gente vai falar sobre grupo Karmologia, também o CTC. Em abril, a gente vai falar sobre extraterrestriologia, também o CTC. Em maio, elencologia de amparadores extraterrestres, também o CTC está desenvolvendo. Em junho, mental somatologia, idem. E em julho, nós teremos um curso de autoria própria da professora Luciana Carpanês, que será sobre autoidentificação retrocognitiva dos grupos assistenciais e recomposição, Idade Média, Modernidade. Qual é o objetivo desse curso? Ela vai trazer um pouco da história da Idade Média e Modernidade desses grupos e, junto, ela vai trabalhar a questão retrocognitiva, para a pessoa se auto-identificar naqueles períodos e, com isso, entrar nesse holopensene e poder, nesse holopensene, nas partes práticas, assistir toda essa questão passada que todos nós temos, né? Então, é isso. No curso, a gente está trazendo uma coisa nova, que é essa extraterrestriologia, é uma especialidade nova na Conscienciologia, e depois a gente vai trazer umas hipóteses aí, num outro curso, falando desse elenco de amparadores extraterrestres, né? Uma hipótese de quem seriam, tá? Então, é isso. Os cursos presenciais. Então, no primeiro semestre, o CTC vai, junto com os docentes, promover os cursos gratuitos de Conscienciologia. Inicialmente, seriam 4 módulos semanais, mas a gente vai fazer uma reunião com os docentes para a gente ver o que seria melhor. Esses cursos continuam sendo gratuitos e a gente, conforme a gente for montando, a gente vai, então, fazendo a divulgação das datas. E o professor Walter, no primeiro semestre, ele, então, se prontificou a dar um curso de ectoplasmoterapia, baseado nesse livro, Ectoplasmoterapia, que ele escreveu em 2022, onde ele, então, nesse curso, ele apresenta uma nova maneira de você fazer o remédio a partir da retirada do seu próprio ectoplasma. Então, ele mudou um pouco, ele tinha dado um curso há uns 2 anos atrás, 3, mas ele facilitou, ele mudou a maneira de fazer, ele fez outros experimentos, e ainda faz, sem parar, mas vive fazendo autoexperimento. E o que você está fazendo? Retirando ectoplasma. O que você está fazendo? Eu estou fazendo remédio. É o tempo todo assim. Então, a partir disso, ele desenvolveu uma técnica mais fácil que ele traz nesse livro. E ele vai
promover, vai trazer essa técnica, ajudar as pessoas no presencial, que fica mais fácil, né? A pessoa aprende mais fácil a fazer, sem contar que está com o campo aqui. E todos os docentes aqui sabem que o campo presencial aqui ajuda e facilita muito. E esse ano de 2024, a gente vai ter o congresso, né? Então, a gente vai ter o terceiro CIPAR, Congresso Internacional de Para-Reurbanologia. Então, eu peço para vocês, por favor, colocarem na agenda de vocês os dias 28 e 29 de setembro, deixarem esse dia liberado na agenda, já ligado com a equipe extrafísica amparadora, porque vai ser um momento importante para todos nós, né, que é o momento do congresso, onde a gente vai fazer 21 anos do aproximário da CIPEC, né? E, olha, gente, a chamada de trabalhos, a data limite era amanhã, 10 de dezembro. E aí a gente, então, como eu estou recebendo algumas mensagens falando, olha, eu não vou conseguir entregar a tempo, por favor, dá um prazo a mais. Então, a gente colocou uma nova data limite, 10 de fevereiro. Ó, dá para aproveitar as festinhas de final de ano, dá para aproveitar janeiro e escrever. Sobre o que eu vou escrever? Nós temos lá a chamada de trabalhos, está disponibilizada no site. Eu posso colocar de novo lá no grupo para vocês a chamada de trabalhos, mas eu vou adiantar aqui, para facilitar. Qualquer pessoa pode escrever um artigo. Como é que é o formato do artigo? O formato do artigo é como está lá na revista Reurbanizator do site. Tem o número 1, o número 2, é aquele formato lá. Aí eu tenho dificuldade, escreve, depois a gente ajuda. Mas o importante é participar. Sobre o que eu vou escrever? Eu vou escrever sobre uma autopesquisa, eu vou escrever sobre uma experiência projetiva, porque o congresso é de para-urbanologia. Você pode escrever sobre qualquer coisa que você vivenciou na Procim, porque na Procim é uma técnica para-urbanológica. Então, você pode falar sobre uma vivência, uma reciclagem que você fez, uma mudança na sua vida que você fez, é uma reurbanização. A reciclagem intraconsciencial é uma reurbanização interior. A mudança de vida, mudei, reciclagem existencial, mudei o rumo da minha vida. Eu estava indo para cá, resolvi que o negócio era para cá. É uma reurbanização também. Olha, eu comecei a fazer a docência, é uma reurbanização, você deu uma virada, uma guinada evolutiva na sua vida. Então, qualquer assunto pode ser, vocês podem escrever, se tiver qualquer dúvida, é só falar com o técnico científico que a gente dá as orientações. Então, fica aqui o convite, está estendido o prazo, agora dá tempo de todo mundo escrever. E agora eu vou chamar a professora Cristina, que ela coordena, então, os pedidos de TENEP. Você fala. Olá, pessoal. Então, bom dia a todos. Na verdade, é bem rapidinho, bem curtinho o que eu vou falar. Eu vou anotando os pedidos de TENEPs que as pessoas encaminham, né, para o site ou para mim pessoalmente, tá? Então, eu vou anotando esses pedidos e depois eu sempre peço para o Super Rafael para ele arrumar esses pedidos, porque eu não sei mexer com planilhas, então eu faço as anotações, mas o finalmente da coisa fica todo para o Rafael, tá bom? Pode. Então, os dados, então, para quem tiver interesse, quem tiver aí vendo a gente, né, quem está aqui no presencial já costuma conhecer, mas para quem está acessando aí online pela primeira vez, acipec.teneps@gmail.com, né? Então, pode depois, então, encaminhar para mim também, tá? Pode passar, por favor. Então, nós tivemos um total de atendimentos de 182 pessoas, né? Então, homens 84, mulheres
é 98, então mulheres foram mais assistidas do que homens, né? Pode passar, por favor. E aqui nós tem então a separação por alguns temas, né, de pedidos. Na verdade, se vocês forem somar todos os pedidos, vai dar bem mais do que aquele número de pessoas atendidas. Por quê? Às vezes a pessoa pede para uma cirurgia de câncer, por exemplo, tá? Então são duas marcações aí na planilha. Às vezes a pessoa tem outros problemas, e num mesmo pedido ela faz sobre todos os problemas que ela está visualizando, né? Ali no último item, que é o que vocês vão observar, nossa, mas outros, né? Outros itens que não estão aqui elencados, por que deu tanto? Porque às vezes a pessoa faz o pedido de assistência, mas ela não coloca o porquê que ela precisa daquela assistência. Às vezes a pessoa também coloca o nome do assistido, ou assistido para tal coisa, e coloca outras pessoas que estão ali no meio envolvidas com aquela pessoa. E aí, então, esse outros acaba sendo, muitas vezes, aquela circunstância em que não é que não consigo classificar, né? Ou, às vezes, é um item que realmente não está elencado aqui, tá? A gente vem observando que a cada ano tem uma predominância, uma prevalência da assistência. Então, nos anos da pandemia, obviamente, né, eu digo obviamente porque isso é uma coisa que aconteceu no mundo, e a gente observou que as situações emocionais e de depressão, de suicídio, né, efetivo ou tentativa, né, acabaram sendo maiores. Já esse ano aqui, o que prevaleceu foram as situações, os problemas de câncer e os problemas de saúde física, de maneira geral. Tá? É isso, a gente não tem. Então, a gente vai crescendo, só para vocês terem uma ideia. Esse ano foram 4 atendimentos de depressão e problemas emocionais e mentais, 19. Então, não que a depressão não seja um problema relacionado a isso, né? Mas, às vezes, a pessoa fala, ela não descreve exatamente qual que era o problema emocional dela. Também, muitas vezes, é difícil de você distinguir, para mim, né, que estou fazendo essa classificação, o que é um problema emocional, o que é um problema mental, porque a gente sabe que estão relacionados, né? Enfim, é isso. É isso. Agora, a Tânia quer falar? Zaide. Tá certo, Zaide. Por favor. Obrigada, viu, pessoal? Tchau. Bom dia a todos. Eu sou coordenadora da parte financeira do SUDEC, né? Então, eu tenho trabalhado nisso há muitos anos já, e eu tenho como passar para vocês o que a gente tem recebido financeiramente e os gastos da CIPEC, né? Então, aqui a gente tem a faxina, né, que seria a faxina seria R$ 420, foram mais, porque muitas faxinas eu acerto como doação. Então, porque o ano todo não é possível que gastou só 420, né? Depois tem o correio, tem investimento de marketing, que a gente está pagando, né? E vamos melhorar essa parte de marketing. O Nilton está mudando. Serviço de escritório, que isso é mensal, não tem jeito. Depois tem as despesas de assessoria e manutenção do CPEC, que é geral, a reforma, calha quando precisa ser trocado, torneira, vazamento e tudo mais. Pagamento do IPTU, e a CPFL, a Netcom, a telefonia, celular, tarifa bancária, que a gente faz, mas não livra de pagar, porque o nosso movimento é pouco. Se fosse um movimento financeiro maior,
nós já não teríamos a tarifa bancária. E hoje a gente tem por esse motivo, que a nossa é muito pouco, enfim, do que a gente gasta, né? A plataforma Zoom, que deu um total geral de 20.651,73. Aí nós temos a compra do filtro, que ainda não lançou também, porque passou batido. Tivemos que trocar o filtro estava ruim, foi R$ 860. Total de entrada e mensalidade curso de doações, em janeiro foi 2.660, em fevereiro 1.968,40, em março 1.468, abril 1.434,90, em maio 2.389,41 em junho 1.832, julho 2.403,50, agosto 1.674,85, setembro 2.384,40, outubro 1.301,05 e novembro 1.236, dando um total de 20.753,36. E o total de gasto, 20.651,73. Então, vocês vejam que a nossa receita está menos que a despesa. É que a gente vem há muitos anos trabalhando e financeiramente sempre fazendo um equilíbrio, que a gente tem uma reserva que pode cobrir isso daí. Se vocês forem ver o total de despesa, 20.651,73, que seria, se colocar o filtro ali, já ultrapassou, entendeu? Então, por isso que a gente está solicitando a todos que puderem a se associar conosco, participar mais dos cursos, para que a gente possa manter a nossa sede bonita, como está agora, pintada, com um telhado mais ou menos bom, que essa chuva também que deu aí não foi muito bom, choveu um pouco, e manter a nossa sede assim, no equilíbrio, né? Para que a gente possa, porque realmente a gente precisa da parte material em dia, para que a parte extrafísica seja também em dia. Tem que andar paralelo, né? Para a gente conseguir que mantemos o equilíbrio, né? Então, é isso aí. É por isso que o Walter falou de nós arregadarmos mais associados, né? Que seria bem interessante para nós. E é assim, então, como a gente também, há muito tempo, eu trabalho na parte financeira e o meu parceiro evolutivo trabalha na parte de manutenção. Então, a gente faz muita coisa a gente faz que tem aí da manutenção que não está na nossa planilha, porque a gente faz em matéria de doação, a gente faz muitas viagens, material que vai, material que vem, muita coisa a gente não põe aí. Então, é isso que é necessário, mais pessoas, mais voluntários, mais associados que possam nos ajudar. E na matéria também de associados e voluntários, a gente está precisando de muita pessoas que se prontifiquem a serem voluntários na manutenção, porque uma sede dessa não é tão grande, não tem um tamanho gigante, mas dá manutenção. E a gente precisava muito que aquele que pudesse, viesse e pudesse ajudar a gente na manutenção. E quanto a isso, eu agradeço a todos e, com certeza, na parte que nós vamos ter com a apresentação da associação toda, vai ter
uma planilha melhor, com todos os gastos certinho, né? Com todos os financeiro correto do ano todo, e aí vai ter a planilha do que nós temos de saldo bancário e tudo mais. E hoje foi só uma planilha bem simples, porque o ano também não fechou ainda, tá? E a todos muito obrigado, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Espero contar com vocês no próximo ano de 2024. A sede do ACTEC. Sim, sim. Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a coordenadora, né, do Colégio da Comunicologia, quer dizer, eu estou como coordenadora, porque nós estamos, nós não somos, né? E estou aqui para apresentar, né, o meu colegiado, o nosso colegiado, junto com os amparadores de função. Aí a coordenação geral, que é do Walter de Almeida, e nós temos o colégio administrativo da Cátia Berenice Aprilante, que trata da biblioteca, laboratórios, manutenção, voluntariado, cadastro, livraria mais bazar, secretaria e assessoria jurídica. Depois nós temos o colegiado, né, da comunicologia, como coordenadora Tânia Barberini, tratamos da criação e comunicação, conteúdos audiovisuais, aí assessoria de imprensa, mais colegiado financeiro, que foi a Zaide que acabou de colocar aí, todo o financeiro, né, do ano de 2023, Zaide Benvenuto, que trata da associação e contabilidade, mais colegiado técnico-científico, coordenadora Virgínia Sibon, da Parapedagogia, para Tecnologia e Pesquisa. Esse seria o nosso colegiado da comunicologia. Nós temos a criação e comunicação, que seria a coordenação da Aprocine, que é tratado pelo CVA, o Carlos Menezes. Temos a gestão de plataforma podcast, também pelo Carlos Menezes. Gestação de mídias sociais, Facebook, Instagram, Milton Daltro. Gestão de plataforma de ensino EAD, Rafael Serguli. Gestão de website, atualizações, Virginia Sibon e o site.com. Gestão de loja virtual, a Evoluar, Milton Daltro. Gestão de público, que seria o nosso portal único digital, pelo Milton Daltro. E nós temos os conteúdos audiovisuais, seria na coordenação Zoom, agenda e gravação, Virginia Sibon. Cronograma de edição de palestras mensais, Maria Cristina Mazzini. Editoração de vídeos do YouTube, Rafael Sergili e Milton Daltro. Criação de artes digitais, da Canva Pro, os flyers e os folders, Milton Daltro. A Aprocine, quem faz a roteirização em áudio, é o Rafael Sergili e eu, Tânia Barberini, com a gravação da Aprocine. Manutenção do blog da Aprocine, que é a nossa mais nova, né? Aí, coordenadora não voluntária aí do colegiado, né, da comunicologia, Silvia Tafarello. Seja muito bem-vinda, Silvia. A tradução editorial em inglês, que nós vamos ter ainda, né, que ainda não começou esse trabalho, né, mas nós já temos uma voluntária que poderá fazer em espanhol, em inglês, espanhol, a Thalma Siqueira. Agora, já na assessoria de imprensa, nós podemos contar com a comunicação social, o celular, o WhatsApp e o Telegram. Sou eu quem faço, né, essa divulgação por esses meios de comunicação. Gestão de mailing e do mailing chip também sou eu quem cuida. Gestão de marketing digital, que é o Meta, Google, é o Milton Daltro. Coordenação de difusão audiovisual,
que seria aqui na sede da CIPEC, é o Rafael, que está aqui presente, né? Toda vez que nós temos alguma coisa presencial, ele que está aqui assessorando. E facilidades logísticas de controle. Seria Gotardo, Brandalize e Silvana Donato, que nos ajuda quando tem vendas de livros, de algum acessório, qualquer coisa, eles que se incumbem de fazer essa logística toda aí para a gente, nós agradecemos. E nós contamos com o projeto de plano, esse eu não decorei, Rafael. Fala aí. É o plano de transição estratégico serviço digital, tá? Esse é do Newton Daltro e Rafael Sérgio, ok? Então, essa é a nossa apresentação. Quem vai passar o restante das apresentações aí de tudo que foi feito, né, do ano de 2023, e esse último que eu falei é 2023 a 2024, né? E agradecemos a todos, agradeço principalmente ao nosso Amparo, Amparo da CIPEC, Amparo da Comunicologia. Eu acho que é o principal, sem o Amparo a gente não consegue fazer nada. Então, nós somos só mini peças, a maior peça são eles aí que nos ajudam. Eu agradeço a todos, obrigada. E agora é o Newton que vai dar continuidade, ok? Ele está à distância. Ok, pessoal, bom dia para aqueles que eu ainda não falei, agradeço aí a oportunidade, a CIPEC também a oportunidade pela coordenadora da comunicologia, dar prosseguimento, nós damos prosseguimento com uma visão das áreas temáticas da atuação da comunicologia, que é uma visão, uma percepção, né, em termos de perspectiva ou prospecção dos trabalhos, ou seja, a gente visa áreas temáticas e procura trabalhá-las como nós fizemos em 2023 agora, e vamos continuar trabalhando em cima dessas áreas temáticas de atuação da comunicologia. E esse slide, essa lâmina, visa basicamente dar essa visão, não vamos entrar aqui nos detalhes, né? Mas promover ou disponibilizar, compartilhar para todos, não só os presenciais, como os online, estão acompanhando, e que também podem vir a assistir esse vídeo do Evolua 2023, o que na visão da comunicologia, integrando os demais colegiados, vocês perceberam isso nos colegiados anteriores, que existe um envolvimento de todos os colegiados para que possam materializar soluções, tarefas de esclarecimentos, enfim. E o comunicologia se integra a esse processo justamente nessa dinâmica entre todos os colegiados. Tá? Então, por exemplo, essas áreas temáticas, nós temos áreas temáticas como gerar oportunidades, a gente chama de leads, né? E para, quem sabe, conversões, a fim de expandir a inserção da associação nas redes de contato, as mais diversas. Principalmente, a associação trabalhando muito na parte de divulgação e integração aí nas redes sociais convencionais e as redes de contato, né? Então, essa parte da área temática de oportunidade, ela tem algumas ações. Nós tivemos aí o PUD, que agora em novembro foi para o ar, que é o portal, justamente para servir como hub, né, de direcionamento do nosso público-alvo, no único local, e dali ele achar o que ele quer. A lojinha Evolua App, que entrou em 2022, a renovação de marketing, isso é um processo constante, o impulsionamento do alcance da associação nas redes sociais e redes de contato, é um trabalho que envolve
o financeiro nos ajuda nisso, e, enfim, você vê essas integrações. Nós temos a área também de integração, e, veja, essas 4 áreas, elas também se entrelaçam, né? Se integram. Por isso que existe esse loop, esse envolvimento. A área de integração, ela visa justamente, ou a sub-área em relação às áreas temáticas, ela visa promover a fusão dessas mídias, YouTube, Instagram, Facebook, e esse tem sido o propósito das ações relacionadas a integrar parte de Instagram, Facebook e YouTube, que é um processo constante, e o plano, o Platege 23-26, ele visa justamente trabalhar a infra, e nós vamos mostrar um pouquinho isso rapidamente também. Assim como nós temos a área de TARES Multimais, que visa ampliar a plataforma pedagógica, principalmente em termos de tecnologia, promover pesquisa técnico-científicas, porque a comunicologia, nessa parte, vai apoiando, inclusive, o Congresso, né? A internacionalização do alcance da TARES consciencial, aí nós usamos plataformas de webinário, e a ideia também de trabalhar idiomas diferenciados para a gente ampliar o alcance dessas TARES, né? E a área de engajamento, que visa justamente, que foi falado pelo colegiado o CPC, foi falado pelo coordenador também da associação, é justamente o envolvimento, esse envolvimento ajudando a conectar o público, gerar interação, impulsionamento orgânico, que é diferente do impulsionamento de anúncios ADS, né? Então, algumas áreas de atuação, algumas ações nessa área de engajamento. Bom, e dentro dessa visão, nós temos combinados, ou seja, eu chamo de combinado colegiado, que é aquilo que o colegiado, dentro daquelas áreas de atuação, visa trabalhar e tentar ganhar 3 estrelas, nós veremos 2 estrelas e 1 estrela. Então, fazendo. É uma maneira estratégica de se trabalhar e para ver como é que nós estamos caminhando nesse processo. Então, para 3 estrelas, nós conseguimos avançar em 2023 nessa coordenação no CVA, ajudando o CTC, atualizando conteúdo digital em podcast, que foi falado pelo CTC. Você vê a integração dos colegiados, operar o canal de comunicação, né? Operacionalizar a lojinha Evolua App, ou seja, através de fluxo, de um processo que pudesse ser minimamente organizado, e a gente, a partir dali, ir maturando, amadurecendo esse processo. E operacionalizar as atividades de facilidade, que também é uma área dentro da comunicologia, que já foi falado, a Silvana e o Gotardo junto. E eu vou continuar aqui nesse item, mas eu gostaria de chamar a atenção logo em cima desses 2 pontos, que estão com tonalidades diferentes. O que é esse ponto de operacionalizar a lojinha Evoluap? É justamente dar um fluxo de trabalho, e é um fluxo, está na sua versão 3, ele vai sendo aprimorado, né, nesse processo, mas a ideia é justamente dar uma organização que a gente possa visualizar como é que isso está sendo feito, né? Não vamos aqui explicar, mas para vocês também, o presencial, online, e futuramente os internautas que assistirem, essa é a visão do fluxo em cima da lojinha Evoluap, que é constantemente, a ideia é constantemente ser atualizado. Assim como também dentro dessa parte de avanços, nós temos aí a alocação de numerários, e esse ano nós tivemos com o financeiro para fazer anúncios, né, em relação ao ODS, às plataformas que trabalham com anúncios digitais. A ideia é alavancar, né, o engajamento via rede social, que é o quê? É a gente poder expandir essas TARES, expandir essa comunicação com o público-alvo, a fim de que nós possamos fazer o quê? Escagem, nós sabemos o que é isso. A gente, quanto mais expande, mais escagem
está sendo possibilitada para alcançar consciências que estão por aí. Então, até um nível de maturidade que já conseguem enxergar essa coisa. Opa, é esse assunto que me interessa. Então, o importante desse engajamento é isso. Agora, veja, é importante diferenciar engajamento orgânico, engajamento por anúncios, ADS. O ideal, dentro dessa visão de escagem e dos voluntários, voluntários e também seguidores da associação, né, que gostam da associação, ajudar nesse processo de anúncio, de divulgação, de escagem, que é um serviço assistencial. O professor Walter falou isso, a professora Virginia também falou isso em cima desses pontos, porque com isso a gente amplia cada voluntário ou cada pessoa que tenha uma afinidade, é um seguidor de algum seguidor da associação da ACIPEC, ele pode utilizar-se dos posters, né? Utilizar-se dos folders, dos flyers que são criados para divulgação e compartilhar, por exemplo, no Facebook e na página da ACIPEC, e compartilhar compartilhar no seu perfil o que foi publicado. E, com isso, está alcançando os seus seguidores. Está ajudando organicamente a isso, sem que a ACIPEC tenha que despender recursos financeiros, que são parcos. Vocês viram aí a apresentação da Zaide, e a gente está contribuindo organicamente com esse processo tarístico e assistencial, né, no processo de escagem, né? Então, esse alocar numerários é um processo que nós conseguimos trabalhar em 2023, foi um ano muito interessante de experiência para isso, e a renovação, e junto com isso o processo de renovação estratégica de conteúdo de marketing da web, que nós trabalhamos e vamos continuar aprimorando, foi só um início, mas nós já vimos que esses dois itens, e aí a parte de renovar estratégica de conteúdo, entra o que eu estava falando, não só anúncios ADS, como o orgânico, contando com a contribuição dos voluntários, que têm perfis nas redes sociais, ou tenham perfis, e também possam ter perfis em contato, WhatsApp, Telegram, enfim, podem ajudar também nesse processo. Em cima desses dois itens, eu quero mostrar o efeito disso, né? Qual é o efeito? Porque enxergar esse efeito do alcance nos ajuda a entender a importância, né? Por exemplo, o PUD, que foi agora entrou no ar, nós tínhamos uma versão do portal para iniciar e depois a associação criou seu próprio portal com a sua autoridade, né? Sua reserva de direito, e o PUD nós já estamos conseguindo, esse número está estabilizado, mensalmente ter 2.900 acessos mensais a esse PUD. Essa visualização é uma pessoa que foi lá e visualizou, acessou o PUD, né? Assim como o Evolua Up, nós estamos tendo, nossa lojinha virtual, nós estamos tendo, em média, 200 acessos aí mensais à lojinha Evolua. Isso aí é muito do marketing, isso é muito da ajuda dos voluntários e daqueles que não são voluntários ainda, mas que também contribuem. Nós temos pessoas da Conscienciologia, tive olha no Face, no Telegram, pessoas que gostam da ACIPEC e vão lá e compartilham nos seus perfis as publicações da ACIPEC de divulgação, estão contribuindo nesse processo. E essa contribuição, essa divulgação faz com que chame mais pessoas para acessar esses recursos, né? Por exemplo, as plataformas de perfis, por exemplo, o alcance que nós conseguimos em atingir, por exemplo, o Facebook durante esse ano, nós tivemos um alcance, ou seja, o alcance aqui é alguém que acessou, pelo menos acessou ali. Pode não ter andado no Facebook, aqui, por exemplo, que é esse primeiro slide, pode não ter
olhado, estou mais para o meu assessor, nós tivemos mais de 172 mil acessos de alguma maneira, a algo que a ACIPEC publicou, né? Assim como o alcance em relação ao Instagram, nós tivemos aí mais de 129 mil pessoas sendo alcançadas de alguma maneira. Isso é escagem, gente. Isso é escagem. Se vocês forem ver aqui, ó, de 2022 para 2023, como estava e como nós estamos conseguindo fazer isso juntos, integrados, fazendo justamente o que foi falado pelo professor Walter, professora Virgínia, professora Cris, a Zaide, né, a Tânia começando. É isso, né, essa integração, essa busca de ajudar, né, e o alcance, por exemplo, em relação aos anúncios ADS, mais de 314 mil pessoas sendo alcançadas por anúncio. Veja, nós queremos inverter isso, que o alcance orgânico de pessoas que seguem os perfis e, de alguma maneira, visualizam uma publicação, possam ser maiores que aqueles alcançados por anúncio. Essa é a ideia, né? Então, veja, e o canal do YouTube é outro exemplo desse processo, né? Nós contamos hoje com 526 pessoas inscritas no canal. Isso foi um avanço muito interessante aí em relação à ACIPEC em 2023, porque nós tivemos, durante 2023, mais de 176 inscritos de alguma maneira se sentiram atraídos a se inscrever e acompanhar os vídeos do canal. Em 22, nós tivemos, durante o ano todo, 21 pessoas inscritas. Então, isso aí é o quê? Trabalhar o marketing, trabalhar essa integração, trabalhar a divulgação, trabalhar conjuntamente todos os colegiados, voluntários e pessoas que são afins à associação nos ajudando, a gente tem essa mudança de status. Veja, se for perceber aqui, em relação ao que está acontecendo nesse canal, percebe-se que, no ano de 2022, em relação a 2023, o que aconteceu com isso? A própria plataforma YouTube passou a sugerir vídeos, 13,4% desse alcance, foi a própria plataforma a sugerir vídeos do canal da ACIPEC, coisa que não aconteceu e vocês podem observar aqui em 22. Por quê? São vários motivos. Divulgação, marketing, novamente. E também configurações, né, que, junto com a gente na comunicologia, o Rafael, a gente vai olhando ali, ajudando a configurar tags, ajudando a configurar o canal de maneira que possa o robozinho identificar o canal. Isso aí é esse trabalho, né? Nós temos aqui, começamos já no finalzinho do ano a fazer também anúncio no YouTube. Mas veja, o anúncio pequeno e os vídeos sugeridos no YouTube, veja, o YouTube não sugere vídeos de qualquer canal. É importante ter essa percepção. Normalmente ele sugere vídeos de canais grandes, que não é o caso da ACIPEC, mas ele já começou a identificar. É por isso a importância das pessoas darem um like, a importância de colocar um comentário embaixo de todos os vídeos que foram disponibilizados. Bota um oi, bota um ok, bota obrigado, valeu. Bota alguma sugestão, pode botar crítica também, para a gente poder se melhorar, né? Mas isso tudo, para o robozinho da plataforma, significa interação com o canal. Isso é importante que seja dito, né? Seguindo essa sequência também, os avanços, promoveu o plano de transição estratégica, que é o Platege, ativar domínios que nós ativamos aí para o hub, né, do portal, usar o portal, e criar o próprio portal. E eu não vou entrar aqui, já vou passar para o 2 estrelas, porque e aí eu vou mostrar para vocês a evidenciação disso. 2 estrelas, porque são aqueles que nós
já estamos trabalhando, mas a gente enxerga como não ainda um avanço por completo, né? A integração de plataformas, é isso que eu estou falando. A gente tem que buscar trabalhar o marketing, mas buscar integrar essas plataformas. Esse é um trabalho que a gente ainda está fazendo. Promover campanhas sazonais. Há um Black Friday, em abril, o aniversário da ACIPEC, ou seja, buscar alguns eventos durante o ano que a gente possa promover, fazer campanhas e, com isso, atrair pessoas para conhecer a plataforma do Evolua App para ver os cursos, né? E se interessar em acessar os cursos da ACIPEC. Mas, para isso, essas campanhas podem ajudar, dando desconto, enfim. Campanhas sazonais é para isso. Captar novos voluntários. Nós tivemos um novo voluntário esse ano, foi mostrado para a professora Virgínia, né? A voluntária Silvia. Então, por isso que trabalhar voluntários é importante. Ela foi para a comunicologia, né? Mas nós precisamos, todos os colegiados precisam de voluntários, né? Operacionalizar ferramenta tecnológica para a criação de arte, design digital, isso foi um avanço, mas por que está aqui, pô, Nilton? Mas por que está aqui? Não estaria 3 estrelas? Não, porque nós estamos aprendendo, nos aprimorando, começamos com a plataforma Canva, estamos aprimorando esse processo. Modernização dessa infraestrutura de difusão, agora mesmo estamos num processo de modernizar essa infra de difusão, né? Aí a transmissão do Evolua 2023. É um processo, por isso está como 2 estrelas, ainda é um processo, né? E 1 estrela é aquele que não iniciou, mas é um trabalho que está já linkado com o trabalho que a comunicologia está fazendo junto com os demais colegiados, modernizar a webpage institucional, isso vai acontecer, está no Platégia, eu vou mostrar para vocês, modernizar a plataforma da própria lojinha Evolua App, né? Porque ela precisa trabalhar um pouco melhor o design e também fazer o checkout mais automático e não interação manual, como ocorre com o WhatsApp Business, né? Modernizar a plataforma de streaming, o EAD, nós precisamos modernizar, com uma perspectiva até de academia multimais, que foi mostrado naquele cenário, que seria algo do tipo Netflix, né? Seria algo do tipo a próprio IPC tem o IPC Multimar, o IPC Mais, que tem a sua plataforma de cursos, né? Aonde ali você pode pessoas até se inscreverem, assinarem como membros. Como membros, tem um membro de associados, mas eles querem assinar a própria plataforma da Academia Multimais, aonde ali está o EAD, os cursos todos, mas que a pessoa tem acesso porque ele é assinante da Academia Multimais, da ACPEC. Né? São ideias que estão no forno, né? E dentro dessa visão aqueles mais iluminados, o que seria o Platege? Não vamos entrar em detalhes por causa do tempo. O Platege é justamente fazer uma conversão desse contexto difuso, com vários hostings, aonde exige um processo mais trabalhoso para manter e para identificar, né, para um processo de prospecção aqui, aonde possa ser mais leve e integrado, tá? Então, essa é a visão do Platege, né? Dentro desses domínios e vão seguindo outros. Dentro também dessa visão do Platege, é muito importante que o Platege ele tem um cronograma, e nós estamos seguindo esse cronograma, desse trabalho em conjunto. E veja, a parte daqui do lado dos investimentos, a própria Zaide comentou isso, e a ideia do Platege é justamente ajudar nessa otimização dos recursos do colegiado financeiro, aonde nós teremos o Platege funcionando até 2026, mas com efeitos financeiros até 2030, aonde estabiliza. E que isso, Newton, o que é estabilizar esse ROI, esse retorno de investimento? Conseguirmos o gasto hoje, 2023, ter uma redução de 41%,
em 2029, em 2030, 67. Mas por que essa diferença? Porque 2026, a cada 3 anos, 2023, 2026, 2029, é a plataforma onde escolhemos para hospedar de forma centralizada e integrada. A gente faz a renovação a cada 3 anos. Aí impacta um pouquinho. E depois, nos 2 anos seguintes, reduz. Então, de 3 em 3 anos, nós teremos um ganho, um retorno de investimento, tendo uma diminuição de receita de 41%, e nos 2 anos seguintes, isso vai significar 67%, isso no cenário atual. Isso significa que a gente pode investir em mais coisas, em necessidades da associação, investir também na parte da comunicologia, a parte digital, porque isso vai dando retorno, né? Essa é a ideia aqui. E aqui eu finalizo, né, agradecendo a oportunidade dado pela ACIPEC, a comunicologia, agradecendo também a Tânia pela a oportunidade de permitir que eu contribuísse com ela como coordenadora nesse processo. Nós deixamos aqui a nossa visão como comunicologia, que a gente vem trabalhando essa visão desde do ano passado, no segundo semestre, é que a comunicação evolutiva é a capacidade madura de autoexpressão verbal e não verbal, escrita, energética e parapsíquica, realizada pela consciência lúcida de quê? Da sua autoevolução, sendo ferramenta, a comunicação evolutiva, essencial à prática da interassistência. E aqui eu agradeço a oportunidade, agradeço por esse processo, agradeço aí a Evolua, e estamos juntos. Eu quero sair na foto, vamos sair na foto, né? Todos. Muito obrigado aí pela oportunidade, gente. Então, nós vamos agradecendo a todos os voluntários, os paravoluntários, os presenciais, os assistências, os dimensionais em outras dimensões. Então, vamos encerrando aqui a edição 7ª do evento. Convidando a todos já para a 8ª edição do Evolua, para Evolua, para 2024. Então, agradecemos a todos. Tchau, tchau.